que aconteceu? Essa ação revisional de alimentos está muito lenta. Sequer depois de um ano o juiz deu liminar para ele conseguir pagar provisoriamente apenas a metade. Inclusive, ela ajuizou a ação dizendo que ele não estava pagando nada quando há provas, porque cai na conta dela. Ele estava pagando a metade do valor. Foi pedido ao juiz que ele considerasse que ela estava agindo de má fé, porque ela estava recebendo na conta dela um valor, dizendo que não estava recebendo nada. Então ela teria, já que ela queria reclamar, ela teria que reclamar, olha, ele está pagando apenas a metade, então está faltando a metade, ok, seria um direito, né? Mas não, aí foi pedido para fixar a multa por litigância de má fé, o Ministério Público entendeu que não, pediu simplesmente para a ex-mulher corrigir o valor, lembrando que foi essa ex-mulher que não quis mais estar no casamento. Isso não vem ao caso, não tem nada a ver, ok, mas para deixar claro que não foi o marido que abandonou o lar, certo? E a promotoria, com todas as explicações, com todas as provas de que ele nunca falhou um dia sequer, em 14 anos provisionando o valor para a filha, visitando a filha, mas assim, religiosamente ele não tem carro, ele vai de trem, de ônibus, para uma comarca que ele não escolheu para a filha morar, né? Ela foi bebezinha para lá porque a mãe escolheu e a mãe determinou. E aí o que acontece? O meu cliente está em vias de ser preso se ele não conseguir pagar. Eu quero deixar bem claro que se tem uma pessoa que acredita na justiça, essa pessoa sou eu. Eu trabalho com a justiça há 32 anos. Quem me conhece sabe disso. A justiça civil e de família é uma justiça muito boa. Os juízes são muito bons para julgar, eles são muito justos, eles analisam tudo. Então, assim, é tudo muito bem feito, eu só tenho elogios. Mas em qualquer outro caso que envolve pensão alimentícia, de um homem honesto, que paga pensão religiosamente. Deixa eu ver aqui se está gravando, pessoal. Tá assim. É lamentável. Como mulher, eu fico muito aborrecida de ver as injustiças, porque a legislação protege demais a mulher. Eu sei que as mulheres que estão me assistindo, muitas delas vão discordar, mas se você quer um mundo justo, nós temos que pensar o seguinte: as mulheres lutaram tanto para se equiparar aos homens, mas na hora em que elas sentem que elas vão ser prejudicadas entre aspas aqui, muitas aspas, aí elas querem ser como as mulheres de antigamente, a mulher mais protegida, né? E isso é uma coisa contra a qual eu me insurjo muito, porque eu fiz um juramento, né? Um dos 10 mandamentos do advogado, que diz assim: quando um dia você estiver entre o direito e a justiça, escolha sempre a justiça. E é sempre o que eu tenho feito, embora eu seja uma pessoa muito da lei, né? Porque a gente precisa muito da lei, a lei é que regula as relações sociais, e as leis nos trazem segurança jurídica. Mas há casos muito bizarros. Por exemplo, o caso de os avós serem presos, caso os pais não paguem essa pensão alimentícia. E muitos casos há em que os avós, pessoas de idade, ficam numa situação de prisão, alguns até vão presos porque muitos não têm nem condição de pedir emprestado, não tem familiar que possa emprestar e eles não têm condição de bancar. Então é uma lei muito perniciosa. E olha, de mulher para mulher, você que é mulher está me assistindo, você sabe disso. Não são todas, é claro que não, mas uma boa parte das mulheres, elas querem engravidar. Muitas vezes os homens não querem ser pais. Aí você poderia dizer, bom, mas então ele tem que se proteger, é verdade, mas nós sabemos que a mulher, quando ela quer engravidar, o homem pode fazer o que quiser, porque ela consegue engravidar. Eu fiz uma audiência essa semana, e o meu cliente, ele é um homem ele é bem jovial, mas ele já tem 49 anos de idade. Ele se relacionou com uma mulher por apenas um mês, porque hoje em dia com dias o pessoal já vai pra cama, né? Enfim, tá bem moderna a coisa. Eles tiveram esse bebê, a mulher tem 39, ele tem 49, portanto ele tem quase 50, ela tem quase 40. E ele até comentou comigo que ele não queria de jeito nenhum ser pai, ele tentou ao máximo se proteger, mas ele não sabe o porquê. Mas a gente que é mulher sabe que as mulheres sim, quando elas querem engravidar, elas mentem, elas dizem que que tomaram a pílula e não tomaram. Há casos que eu sei que mulheres, algumas vão lá e furam a camisinha. O homem, ele é muito bobo nesse sentido,
nós também sabemos disso e eles acabam confiando, né? Tem mulheres que juram que não querem ser mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ser mãe, não precisa se preocupar, e no fundo ela quer e ela dá um jeito de engravidar. Aí o que acontece? Daí a pouco ela bate nas portas da justiça pedindo pensão alimentícia. Então eu fiz essa audiência. Uma mulher, uma moça, né, de 49 anos, para mim ainda é, 39 anos ainda é uma moça, mas já é bem madura para saber o que ela quer, foi com uma lista imensa de reivindicações. Ela queria, eu até cheguei um momento que eu falei, você não quer o dinheiro do ex-namorado para o seu filho, você quer a alma dele. Eu sei que muitas mulheres vão me condenar nesse vídeo, mas muitas vão concordar comigo e eu sei que vão. Uma vez eu ouvi essa frase não é minha, um homem dizendo, as mulheres muitas vezes não querem o nosso coração, elas querem a nossa alma. Essa audiência, as pessoas que participaram dela, conciliador, o mesmo quem estava digitando, né, no final, uma audiência que era para demorar 1 hora, demorou 3 horas e meia, porque a mulher queria, cada detalhe da visita ela impunha uma barreira, tudo ela queria para ela, parecia que o filho era só dela. Eu até comentei, eu falei, olha, você deveria ter procurado então uma maternidade independente, lembrei. Você faz isso com doador, né, de esperma, e tudo bem, porque... E quando é doador de esperma, né, você vai pedir alimentos para quem? É muito complicado, sabe? Aí eu fiquei fazendo as contas, o meu cliente tem 49 anos, prestes a fazer 50, o filho é recém-nascido, ele concordou em pagar uma boa pensão, porque ele ganha bem, só que ela queria 33%, que já, ele concordou, né, 33% do salário líquido, só que ela queria tudo que fosse por fora, tudo que não fosse possível mensurar. Por exemplo, quando o menino estivesse necessitando de uniforme escolar, imagina, nós estamos falando de um recém-nascido num berçário. Uniforme, material escolar, uma festa de amiguinho que ele levasse um presente, tudo fosse 50%. Remédios, tudo que vocês possam imaginar que não desse para computar, que não fosse assim todo mês igual, teria que ser 50%. Sem um teto. Ou seja, se fosse 2.000, 3.000, 4.000 gasto, meu cliente teria que bancar além dos 33%. Natal, Ano Novo, na hora de colocar isso na visita, Natal só para ela. Jamais ele vai ter direito a ter o Natal com a criança, com o filho dele e com a família. Por quê? Porque é só ele e a mãe. Acreditem se quiser. Tem coisas que a gente não pode forçar o cliente a aceitar ou não. Eu olhei para ele e falei, você concorda com isso? Você não vai passar nenhum Natal com seu filho? Eu concordo. Depois ele me falou, sabe, doutor, eu fui concordando porque ela não me dá paz, ela não me dá sossego. E na audiência, como eu estava falando para vocês, as pessoas olhavam para mim e faziam sinais assim, tipo, meu Deus, que mulher, usando a criança, né? Teve momentos que ela dizia, olha, eu estou há muitos dias, muitas semanas, sem ter para mim um descanso sequer. Eu falei, mas você não escolheu ser mãe? Ela disse assim, mas ele também escolheu ser pai. Eu falei, então, mas ele não está reclamando. É você que está em juízo reclamando. Se ela pudesse colocar num papel e somar os dias do ano e separar, sabe aquela continha, aquele contadorzinho que a gente recebe na escola, que tem aquelas bolinhas que a gente põe para cá, põe para lá, naquele araminho? Ela contaria os dias do ano e como a maioria dos anos é ímpar, ela pegaria um dia e colocaria a metade, se ela pudesse ali. Ela queria contar certinho os dias que ficam para ela, os dias que ficam para ele. Os dias que ficam para ele, que ele não vier buscar, ele vai bancar lugar para a criança ficar, porque eu não quero ficar, porque é ele que tem que ficar. Cada picuinha. Que justiça nenhuma, de país nenhum poderia dar jeito. Então, assim, a criança muitas vezes é um grande negócio para muitas mulheres, um grande negócio. E aí, quando chegou na questão do momento, se acontecer dele ficar desempregado, tem que fixar um valor. Eu falei um salário mínimo, poderia ser meio salário mínimo, mas eu falei um salário mínimo, ele paga se ele estiver desempregado. Ela quase subiu na mesa, porque ela achou um absurdo. Como? Mas se eu fico desempregada, vem a conta e eu tenho que pagar. A operadora, por exemplo, de celular, de internet, de água, de luz, ela não quer saber se eu estou desempregada. Eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, realmente, você tem razão. Só que se você não pagar, você não vai presa. E se a gente colocar no papel, aqui, agora,
que ele vai te pagar o mesmo valor de quase 4 mil e poucos reais de pensão e ele não pagar porque ele está desempregado, e você pedir execução, ele vai preso. É muito diferente. E aí eu fiz a conta. Vamos arredondar para menos, porque dá um pouco mais que 4 mil reais. 4 mil reais. Se você pegar essa criança, ela tem alguns meses apenas. A pensão ele vai ter que pagar até 25 anos, caso a criança, ou na época ele vai ser jovem, ele estiver cursando faculdade e estiver precisando do pai. Ele vai ter que pagar essa pensão por 25 anos. Ele vai fazer 50 agora. Ele vai pagar até os 75 anos de idade. Aí você pode dizer assim, bom, mas é um problema dele, quem mandou ele aceitar, ele assumiu o risco. Ele não queria ser pai, mas ele assumiu o risco, é verdade. Quando você deita com um homem deita com uma mulher, não adianta dizer, não quero engravidar, porque pode acontecer, né? A gente sabe que até mulher na menopausa pode engravidar. Mas se você pensar que uma pessoa que não queria ser pai, que deixou muito claro, eu não quero ser pai, e ele foi pai, e ele tem que pagar por 25 anos uma pensão, que vai esbarrar em 75 anos, é uma pena maior do que se uma pessoa que comete um homicídio, né? É um absurdo. Eu sei que os pais pagam, a maioria, né? Eu quero crer que pagam com muito prazer a pensão, tem que ajudar mesmo. Mas não é a questão de você ajudar, é a questão de, se você não pagar, você vai preso. E vai preso. Se você matar alguém, é capaz de você não ir preso, mas se você deixar de pagar a pensão alimentícia, você vai preso. Então são essas incongruências, a legislação precisa ser revista, isso a lei não tem como contemplar talvez, mas as crianças são muito usadas no dia a dia para um pai agredir o outro pai. E agora com essa questão da alienação parental, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, muitas mulheres, para se vingar dos maridos, elas inventam, e tem muito homem, eu não sei se vocês sabem disso, muito homem indo preso porque a mãe, ela leva a criança a acreditar que o jeito do pai tocar nela, ela começa a sugerir que o pai está abusando da criança, e muitas vezes não está. Eu conheço casos assim, que o pai ficou preso, teve um caso que ele ficou preso 6 anos, porque muitas vezes basta o depoimento da mãe e da criança. Então é muito complicado, eu trouxe isso aqui para nós conversarmos sobre isso, né? Então é isso, pessoal. Deixa o seu comentário aqui se você concorda, se você não concorda. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dê o seu joinha, isso ajuda muito a divulgar o meu canal. Se você tiver sugestão de vídeo de assuntos jurídicos ou mesmo de política, traga para mim, tá bom? Foi um prazer ter estado com você até aqui, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.